Filme A Forja, lançado nos cinemas na data de 26 de setembro do corrente ano. Filme este que tem ganhado aí espaço no público evangélico e também no público não evangélico, que trata da conversão de um jovem, o seu processo de discipulado por um grupo que vai lhe adotar, por um business, um CEO de uma empresa que tem uma experiência profunda com Cristo e tenta transmitir para esse jovem. Não tem spoiler aqui, mas falei o enredo principal deste filme que já deu o que falar e tem gerado uma certa comoção ao término nas salas de cinema. Então fique neste vídeo, você que está querendo saber um pouco sobre o filme A Forja e também uma segunda parte aqui com spoilers sobre algumas cenas importantes do filme que quero falar com você que está nas camadas mais profundas aqui do filme. Esse vídeo é para você que quer saber um pouco sobre o filme A Forja. Olá, eu sou o Denis Clemente, como você bem sabe, este nosso canal é um canal que fala de teologia, de filosofia e de cultura. Falar de cinema é algo muito importante que todos nós precisamos atentar. Ora, se eu quiser falar com você sobre amor através do discurso, talvez não tenha tanta sua simpatia. Mas como é diferente quando sentamos diante de uma tela e assistimos um filme. Estamos diante de uma história. As cenas, o envolvimento com os personagens, às vezes nos quebra. Tem uma profundidade, consegue nos alcançar de maneira diferente. Eis aí a importância dos filmes na nossa vida cotidiana. Os irmãos Alex e Stephen Kendrick sabem muito bem disso. São irmãos, diretores e roteiristas que produziram filmes tão importantes para o público cristão, para o mundo de maneira geral. Estamos falando dos filmes Desafiando Gigantes, A Prova de Fogo, Quarto de Guerra. E este filme também, A Forja, vai para essa galeria de filmes importantes para o mundo cristão. Isso já é o que a crítica fala, sobretudo a crítica evangélica sobre este filme tão importante. O roteiro deste filme, A Forja, foi escrito por ambos, os irmãos Alex e Stephen Kendrick. Se você quiser saber mais sobre o processo embrionário deste filme, eu vou deixar aqui abaixo o link, lá direcionando para o canal do Danilo Gentili, sobretudo sobre o seu programa De Noite, onde ele recebe Alex e Stephen Kendrick, que estão para lançar, na época que gravaram a entrevista, o filme A Forja. Você vai entender o processo embrionário do filme. Depois que você assistir esse vídeo, você pula, vai assistir a entrevista, ele vai lhe cativar cada vez mais. Você entender como esses irmãos aqui trabalham, como surge a ideia dos filmes. E algo que o filme fala e que faz parte da vida deles, pelo menos é o que nós percebemos ali, não conhecemos eles de perto, é o processo da oração em tudo isso. Então, nós não devemos abandonar a ideia de produzirmos filmes, nós não podemos deixar a cultura dada nas mãos das pessoas que falam de maneira humanista, material, mas precisamos também colocar nosso viés cristão, a forma com que Deus age ainda na humanidade. E precisamos, nós cristãos, estarmos sempre envolvidos com coisas tão importantes que esses filmes acabam falando, a exemplo dos filmes que eles têm aqui, destes dois irmãos. A direção do filme foi pelo próprio Alex Kendrick, um dos irmãos, que se destaca melhor nessa ideia do filme. No Desafiando Gigantes, o outro, que é o Steve Kendrick, se não estiver enganado, é aquele que é o ator principal, onde está ali como técnico da equipe de futebol americano. Neste filme, nenhum dos dois participa ali como atores, apenas na direção e no roteiro dos filmes. Ora, o filme A Forja, ele tem personagens muito interessantes. A Cynthia Wright, que é a mãe de um jovem chamado Isaias Wright, é uma família de pessoas americanas, ambientado no cenário de vida americana. Nós vemos aí uma predominância do público afro neste filme produzido por ambos. Isso aí talvez tenha uma parte muito interessante do filme também. A Cynthia e o Isaías são uma família que está passando por um processo de desestruturação. O pai separou-se da mãe. Nós observamos aí a vida de Isaías num conflito muito grande. Também temos a figura do Joshua Murray, que é um empresário de uma grande empresa de produtos fitness, que é a Murray Fitness. E você vai entender algo que você que assistiu o filme sabe muito bem, a importância dessa empresa na vida do jovem Isaías. Temos um personagem também marcante, que é a Dona Clara, que é uma espécie de uma mulher de Deus, uma mulher cristã ali, bem autêntica, que entra em cena para ajudar esse jovem, a mãe do jovem, a Cynthia, nesse processo que estão passando. Essas são partes importantes do filme, e a mensagem principal, eu entendo que os idealizadores do filme querem passar sobre oração, sobre discipulado, sobre investir na vida do outro, entender as fases no aspecto de analisarmos o personagem principal, que é o Isaías, e sermos mais sensíveis aos processos que temos em nossas vidas. Esse filme retrata muito bem essa progressão para aquele que se converte e num processo da caminhada com Cristo, como muitas das vezes, ainda que dentro de um processo de santificação que demore, que passe por fases, ainda assim se observa uma mudança geral na vida do ser humano. Como já diziam alguns estudiosos, que o evangelho é para o homem todo. Em todas as suas áreas, ele é regenerado.
Então, até aqui eu dei alguns indicativos sobre esse filme. É muito importante, assista esse filme, vai ser impactante. Vá para o cinema, está em cartaz na sua cidade, nos cinemas. Leve sua família, leve os jovens da sua igreja. Eu assisti, eu fui para as telas do cinema, assisti, tive aquela sensação com os meus amigos e foi algo espetacular, muito bom. Comentamos sobre o filme, foi impactante. Essa outra parte do vídeo aqui contém alguns spoilers por estarem falando aqui de partes importantes do filme. Vou falar um pouco sobre o personagem, Isaías, como essas cenas que vocês estão vendo aqui mesmo querem nos transmitir. A imagem é de um jovem descolado americano, um jovem afro-americano, tem aquele apego aos jogos de maneira excessiva, que acaba prejudicando sua vida pessoal, interferindo no seu relacionamento com a sua mãe, e é uma espécie de um escape que o jovem tem devido aos conflitos internos que passou ali com seu pai. Dentro do seu contexto, no seu lar, ele é alguém que está sempre querendo viver ou no futebol, ou no basquete, melhor dizendo, ou nos jogos. Seus relacionamentos também estão sempre em ruínas, estão ruindo os relacionamentos dele. Nessa cena do filme, nós observamos aqui uma tentativa do Isaías se encontrar com a jovem, mas seu perfil, a sua maneira de conquistar a jovem é bastante ríspida, desrespeitosa e acaba gerando aí uma repulsa pelo dono do estabelecimento, que é o pai da jovem, que ele vai lá interessado por ela e acaba sendo expulso do lugar. Ele tem conflitos com a sua mãe, a Cíntia, e sempre está vendo um jovem descompromissado que não trabalha, que só quer saber de jogos, está gerando um certo caos na família. Temos cenas onde a mãe está bastante irritada, realmente pedindo um clamor a Deus ali, afetada pelas circunstâncias, e o seu filho aí é o pivô, é o principal causador disso que está acontecendo. Como nós sabemos também, o filme vai mostrar, ela passou por um processo de divórcio que deixou marcas aí na família. Porém, a Cíntia, que é a mãe de Isaías, ela vai para um tipo de salão de beleza. E nesse salão nós temos aí, surge a personagem, a Dona Clara, que é uma espécie de senhora, e o seu perfil, né, o estereótipo aqui desta Dona Clara é aquele que também entendemos aqui na cultura brasileira. É aquela mulher de uma sensibilidade espiritual um pouco mais aguçada. E ela não vai estar ali falando uma linguagem muito intelectualizada, mas ela entende muito bem de oração, de vida com Deus e dos dilemas que afetam a vida humana. Esse estereótipo aqui está presente, gente, de forma muito, muito profunda no cenário brasileiro, pois nós conhecemos, você que é evangélico principalmente, sabe que existem irmãs que fazem um trabalho excepcional. Olha, no Brasil, no mundo, ao longo da história, mas principalmente no Brasil, no contexto atual, muito do trabalho desenvolvido pela igreja está aí sobre os ombros dessas mulheres que têm esse estereótipo aí, mulheres de Deus, mulheres de oração, e entra em cena para escutar o que essas mulheres estão passando, atravessando a sua vida pessoal. E nós temos aqui uma roda de oração, onde cada uma citou seus problemas, e um dos problemas que foi ali citado foi a vida do jovem Isaías. Aqui o filme mostra uma camada muito profunda que você vai perceber ela ao longo do filme. É o papel da oração. Tudo aqui é feito por meio da oração, todos aqui buscam a oração, querem falar com Deus, querem ter essa experiência com Deus e colocam tudo sobre o altar. Simultaneamente, nós observamos aqui já um avanço na narrativa do jovem Isaías. Ele vai buscar um emprego lá na Moore Fitness. E aí ele é apresentado para o dono desta empresa, que é um senhor, já vale aqui falar, que foi transformado, sofreu o processo de conversão, de santificação, tornou-se um discipulador e observa no jovem Isaías uma oportunidade também de discipular. Esta é uma grande mensagem que o filme passa, é a ideia de aproveitar as oportunidades, o local que você está inserido e fazer discípulos para Jesus Cristo. Isaías tem a sua experiência de trabalho, o seu quarto aqui nesta cena demonstra muito bem a confusão, tanto mental como de vida, que o jovem atravessa. Descompromissado, perde o horário, temos a cena onde ele chega atrasado, e o que é comum nesses locais onde nós não temos patrões redimidos é que eles não querem, eles não toleram os problemas, não toleram a falta de compromisso com o horário, eles não toleram esse tipo de coisa. De fato, o ambiente corporativo ele é muito rígido, porém o Joshua Moore, ele é um homem convertido e enxerga no jovem uma oportunidade de transformação, tornar-se um jovem cristão. É aí que o Joshua começa a investir pesado na vida do jovem Isaías. Observa um jovem cheio de conflitos que precisa de redenção, que precisa de Cristo na sua vida. E aí inicia-se um processo onde nós temos aqui nesta cena, resumidamente, versículos importantes ali da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, e é de fato um resumo do Evangelho, e que esses versículos aqui tocam, atingem muito bem um propósito, e vemos aqui um trabalhar espiritual, e o jovem vai entrando aqui num processo de conversão. Ele medita na palavra, e após esse processo e algumas conversas já com Joshua Moore, a tolerância que ele teve com relação ao seu trabalho, o fato de ter tomado café algumas vezes ali com o próprio Isaías, tudo isso vai
sendo um processo de discipulado, de investimento que vai gerando também conversão. A conversão não é resultado desse investimento do Joshua, mas um trabalho espiritual, e dá para ver aí o papel da palavra, o papel central da palavra no processo de conversão aqui retratado no filme. E aí o Isaías, eu vejo aqui uma parte muito também importante do filme, onde o Isaías, agora com o coração voltado a agradar a Deus, fazer a vontade de Deus, ele começa a ter aquilo que conhecemos como um processo radical de conversão. É o processo pelo qual rompemos o nosso contexto, desfazemos as amizades, aquilo que está nos atrapalhando. E o filme demonstra aqui aquele desejo, aquela vontade de ter mais de Deus e, consequentemente, essa vontade de ter mais de Deus demonstra como um feixe de luz onde está o desperdício de sua vida, onde ele está canalizando o seu tempo, o seu interesse. E é aí que ele começa a dar uma varrida na sua lista de contatos. O pessoal do basquete, ele já não mais começa a participar dos basquetes e faz uma verdadeira varredura no quarto e começa a tirar tudo aquilo que lhe atrapalha. E aí nós observamos o videogame. Gente, algo importante nessa cena aqui. Não é crítica para que nós não podemos jogar videogame, nós não podemos ter contato com essas coisas. Mas eu sou defensor, sim, de uma mudança radical. Uma conversão, de fato, ela vai gerar bons costumes na gente. E por vezes, nós, pelo menos no meu processo pessoal de conversão, nós estamos atolados em coisas que são prejudiciais. Então, é válido, mas não pode ser de forma legalista. Nós não podemos tentar imprimir na mente das pessoas que se convertem: tire isso, tire aquilo, para de usar isso, para de usar aquilo. Tudo isso é um processo que as pessoas esquecem. É o próprio Espírito Santo que atua. Pois para uma pessoa pode ser o videogame, para outra pessoa pode ser o vício em alguma droga, para determinada pessoa pode ser a pornografia, seja lá o que for. Aquilo que nos afeta ou aquilo que não tem uma conotação moral em si, por exemplo, jogar videogame, ir para a praia, seja lá o que for. Nada disso tem uma conotação moral negativa. Porém, o nosso contato com essas coisas, e se isso atrapalha o nosso relacionamento com Cristo, deve ser evitado, deve ser pensado. Então, é isso aqui que eu observo no filme, que é muito importante, que no processo natural de conversão, todo mundo sofre. Isso tem sua valia, tem sua importância. O Isaías é convidado a participar daquilo que o filme vai apresentar como sendo a Forja. A Forja é um grupo de discipulado. Alguns críticos aqui têm falado que é uma espécie de maçonaria ou maçonaria. São pessoas realmente que estão insensíveis à ideia que o filme tenta passar. São pessoas de contextos diferentes que estão num grupo liderado pelo Joshua e está ali passando por esse processo mútuo de discipulado. Eles discipulam uns aos outros, estão ali se reunindo. Nós observamos posteriormente o batismo do Isaías. E aí nós temos um personagem interessante neste filme, que foi a pessoa que, em um outro contexto, o filme vai retratar, embriagada, acabou matando, dando fim à vida do filho do Joshua. E aí, sobre este filho, a decadência emocional e espiritual que o Joshua sofreu após a morte de seu filho, que gera todo o processo de conversão nele. Você vai observar isso nos diálogos que existem entre o Isaías e a mulher do Joshua em um determinado contexto. Então, Isaías passa por um processo contínuo de discipulado após ele entrar no grupo, ele entrar na Forja. E observe que existem personagens distintos que vai ali conversando com o Isaías. Isso demonstra, gente, que no processo de discipulado, ninguém é detentor da verdade, dos conhecimentos bíblicos e da experiência cristã e não possa ser orientado por uma, duas, três ou mais pessoas. É muito importante essa rede de ajuda, de discipulado que nós observamos no filme, porque são pessoas de contexto diferente, que passaram por situações diferentes, que podem trazer ali uma luz, uma orientação. O filme retrata isso de forma muito interessante. E aí, há um ponto alto também do filme, dois pontos bem interessantes do filme, que é um problema que a empresa do Joshua, né, que é a Multi Fitness, atravessa, e é um concorrente grande que está ali para ser o fornecedor principal de materiais de fitness, e o Joshua ele vai perder esse grande fornecedor, né? Ele perdendo este fornecedor, isso consequentemente geraria algumas dificuldades na empresa dele e principalmente não cooperar no trabalho missionário, que o Joshua aqui é representado no filme como alguém que coopera em avanços missionários, em sustentar trabalhos missionários. Então, o Isaías tornar-se-á um personagem principal aqui que vai liderar. Você observa ali um espírito de liderança surgindo na vida do Isaías. Isso aí é uma consequência do evangelho muito importante que me retrata isso. Há também um processo de perdão, e aí também é um dos pontos altos do filme, onde o Joshua, recebendo os clientes ali, e ele se depara com seu pai, a figura de seu pai. O Joshua tem todo um processo também de conversar com ele, de falar tudo o que aconteceu na vida dele, e observar que o Joshua, juntamente com sua esposa, perdoaram
aquele que foi o assassino dos seus filhos. E mais, ele faz parte desse grupo de discipulado chamado a Forja. Então Isaías se vê também, agora ele está diante de uma coisa que era inimaginável para ele, um perdão desta magnitude. Então o que seria o perdão para ele também? Não quer perdoar o seu pai, ou o processo de divórcio que houve entre o seu pai e a sua mãe, Cynthia White. Então é muito importante como os roteiristas trabalharam aí essa ideia do Isaías enfrentar os seus demônios, os seus medos, a sua amargura dentro de si, que é o processo de perdão. E aí há um momento muito importante, muito forte do filme, onde o Isaías ele é levado ao seu quarto, à oração, e aí é uma referência ao quarto de guerra, né? Quando o Isaías está em profunda oração e a mãe dele está lá à mesa, sentada e ouvindo também essa oração, muda-se a cena e a gente observa lá a mãe de Isaías ouvindo tudo. Então Isaías sofre um processo de conversão paulatino, a santificação paulatina, o perdão acontecendo, e esse processo de perdão não sendo demonstrado de forma superficial, mas o Isaías ali sofrendo, padecendo, aquilo corroendo o seu interior, mas ele chegando no processo aí de oração e de perdão. Há novas cenas de discipulado entre eles, não é? Outras pessoas, ele em discipulado com jovens, lendo a palavra, a centralidade das escrituras em sair. E o ponto alto que falei também do filme, que é a liderança do Isaías, né, que é despertada, e ele é alguém importante, crucial para a empresa, a Mood Fitness, produzir de forma rápida um contingente de materiais fitness que seria entregue antes mesmo do concorrente da Mood Fitness, e aí traria de volta contrato de alguns anos novamente com esta empresa, e acabou sendo renovado esse contrato. O Isaías foi uma peça importante. Há uma mensagem final no filme, onde convida a todos, e principalmente aqueles que estão lá na tela dos cinemas, para reproduzir essa mesma ideia, essa mesma forja, essa mesma rede de discipulados. E no final, as cenas mostrando os participantes ali da forja, do grupo de discipulado, dentro de cada contexto seu, sendo homens de Deus, utilizados ali para o avanço do reino. Nós temos aí essas cenas, o militar também orando. E novamente, eu quero fechar com essa cena aqui que é importante. Observamos o Isaías, um jovem que demonstra regeneração, transformação, santificação, chegou num ponto alto da sua vida, que agora retorna ao estabelecimento, à sua paixão, e tem uma nova impressão, alguém que tem cuidado no que vai falar, na forma de se comportar, de se apresentar. Ele aprendeu isso muito, tá? Veja que no processo de discipulado, quem assistiu o filme sabe, e o Joshua foi alguém importante para forjar esse caráter mais sisudo, mais de hombridade na vida do Isaías, e o próprio processo do evangelho vai tornando ele um homem melhor para a sociedade. E aí ele tem esse encontro final, e logo no início do filme mostra ele interessado naquela jovem, mas agora o pai dela tem uma outra impressão, e as pessoas ficam impressionadas na maneira pela qual ele chegou ali no estabelecimento. Se gostou desse vídeo, passe aí para as pessoas da sua igreja, da sua rede de amigos, querem uma análise mais profunda das camadas do filme, ou uma opinião sobre as cenas importantes do filme, compartilhe, deixa aqui o seu comentário, o que você achou, se teve alguma cena que eu não falei aqui, que você também achou interessante, é muito importante aqui para o nosso canal. Até mais!